Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos novamente. Meu nome é Enzo Baiocchi, coordenador acadêmico do Instituto Dunneman Simpson. Estamos dando continuidade na noite de hoje, a nossa segunda aula do curso sobre alimentos e bebidas, propriedade intelectual no setor de alimentos e bebidas. Nossa aula de hoje é sobre a proteção do trade dress no setor de alimentos e bebidas. Nossos palestrantes de hoje são Felipe, nosso amigo colega Felipe Dunneman e Rafael Dias, já pedindo desculpa que o nosso colega Gustavo Piva teve um problema de saúde, não pôde comparecer na noite de hoje, então está sendo substituído pelo nosso colega Felipe Dunneman. Bem, pessoal, é um assunto interessantíssimo, né? No contexto mercadológico, no contexto concorrencial, o trade dress exerce uma função fenomenal, essencial para diferenciar um empresário da concorrência. Então, para se posicionar no mercado de alimentos e bebidas, é fundamental que o empresário crie uma identidade visual própria que diferencie a sua empresa da concorrência. Essa identidade, que é composta pelo conjunto dos elementos gráfico-visuais de determinado estabelecimento, produto ou serviço, não só promove uma melhor identificação, mas também individualização da empresa, influencia decisivamente a escolha do consumidor, estimulando, assim, um impulso aquisitivo no momento da compra. À medida em que ganha notoriedade e reconhecimento, essa identidade visual adquire valor como importante ativo intangível da empresa. E é exatamente nesse momento que ela passa a ser também alvo de imitadores. A aula de hoje abordará de maneira prática esse instituto do trade dress, as formas de proteção efetiva do chamado conjunto imagem da empresa e a jurisprudência dos tribunais sobre a matéria. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra aos nossos palestrantes para que possamos, então, começar a aula de hoje. Felipe, tem a palavra. Muito obrigado. Bom, boa noite, Enzo. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, agradecer aqui o convite, principalmente do Gustavo, né, a confiança de me conceder essa substituição dele, né, hoje aqui, para falar de um tema que, como o Enzo já colocou, é muito instigante, né? Então, espero estar à altura do que o Gustavo faria. Trade dress, né, é um instituto fundamental na nossa área de propriedade intelectual, né? Esse termo, obviamente, foi cunhado no direito norte-americano, né, pela própria origem das palavras trade dress, né, dress to commerce, né, essa é a origem do termo. E, inicialmente, ele tinha uma abrangência um pouco mais restrita, né? Ficava restrito ali aos rótulos, embalagens, combinações de cores, enfim, os próprios aspectos ali um pouco mais perceptíveis das marcas, principalmente de produtos, né? Mas, ao longo do tempo, esse conceito foi evoluindo bastante. E, hoje em dia, né, além das embalagens, dos rótulos, que continuam sendo super relevantes nessa área, o conceito de trade dress ele é bem mais abrangente, né? Ele também abarca, né, a própria configuração do produto, os formatos de produtos, estabelecimentos comerciais, a forma como alguns serviços são prestados. Então, hoje em dia, o trade dress ele realmente excedeu em muito, né, aquele conceito inicial, né, cunhado no direito norte-americano e passou a ter uma relevância e uma abrangência ainda maior, né? Então, como definição aqui, para a gente começar os trabalhos, a gente pode dizer que trade dress, né, pode ser definido como o conjunto dos elementos que compõem a identidade visual de determinado produto ou serviço. Como a gente pode ver, um conceito bem amplo, né? E aí a gente vai tentar hoje aqui delimitar e trazer como a gente faz a proteção desse instituto, né, em juízo contra infrações e também quais são os requisitos para que eu tenha o direito de exercer essa exclusividade contra terceiros. Alguns exemplos aqui mais óbvios, né? As tradicionais garrafinhas da Coca-Cola, sua lata, muitas vezes aqui, pelo formato dessas garrafas, mesmo que não houvesse o logotipo, o famoso logotipo da Coca-Cola, provavelmente o consumidor conseguiria reconhecer esses produtos e estabelecer exatamente a origem, né? Fazer a conexão do produto com a empresa que o fabrica. Outros exemplos aqui, né, de produtos mais variados possíveis, eu gosto muito desse exemplo do Yakult,
né, que também é mais um exemplo de formato, ou seja, só da pessoa ver aquele copinho, ela já sabe que é o Yakult, independente de ter a marca cunhada na embalagem. E também os estabelecimentos comerciais, como a gente falou, né? Cede simplesmente os rótulos e embalagens de produtos, e também, muitas vezes, pode ser aposto aos estabelecimentos comerciais, como esses casos das lanchonetes do McDonald's, né? Que já são fotos um pouco antigas, mas que as pessoas, só de olharem para esse telhadinho vermelho, com esse formato aí específico, já conseguiam identificar que aquilo era uma loja do McDonald's, e era uma estratégia muito importante da empresa, né, para o marketing, para o reconhecimento e para a atração dos consumidores para as suas lojas. Então, Rafael, fala um pouquinho aí dos instrumentos legais de proteção. Boa noite, Enzo. Boa noite, Felipe. Também meu boa noite aí para o nosso querido Gustavo, nosso diretor executivo, ao qual agradeço mais uma vez pelo convite aí que foi me dado. Agradeço pela confiança. Rapidamente, nós vamos falar dos instrumentos legais aqui da proteção. A legislação brasileira, como aqui está disposto, não tem um dispositivo expresso que fale sobre a proteção do trade dress. Mas, obviamente, nós temos dispositivos que fazem com que essa devida proteção é garantida perante o juízo, e também, obviamente, nós vamos discorrer depois, até mesmo no NPI. Obviamente, aqui o artigo 5º, celebrado artigo 5º da Constituição Federal, no seu inciso 29, ele garante já a proteção de todos os signos distintivos. E o trade dress nada mais é, como bem salientado aqui pelo Felipe, que é um signo distintivo, e que cada vez mais as empresas estão preocupadas e externando as suas preocupações em termos de proteção. Até porque, como nós vamos ver aqui depois, as empresas estão investindo cada vez mais seus esforços para que as suas embalagens, o seu produto se caracterize como único dentro do seu segmento. Dentro da legislação infraconstitucional, nós temos aqui o famoso inciso 195 da Lei 9279 de 96, que é a nossa Lei de Propriedade Industrial, que discorre sobre a concorrência desleal, que também podemos incidir a questão da proteção do trade dress também. Aqui comete crime de concorrência desleal quem emprega meio fraudulento para desviar em proveito próprio ou alheio clientela de outra. Além disso, também podemos, inclusive, como bem salientado pelo meu colega e sócio Gustavo, do artigo 209 caput, que é muito importante, que podemos também pontuar aqui, que discorre o seguinte: fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direito de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nessas leis, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre produtos e serviços postos no comércio, que nada mais é uma explicação um pouco mais ampla da amplitude que ganha o trade dress dentro do cenário jurídico brasileiro. E tem outros tipos de proteção, obviamente, que também vamos discorrer posteriormente em casos práticos, a possibilidade de nós protegermos o trade dress como marca. E também, assim como protegemos como marca, eventualmente numa ação judicial, também falar que, além da questão do trade dress, tem a infração da marca registrada, que vemos vários símbolos, um deles, como bem salientou o Felipe, tanto o do Yakult, que não necessariamente já precisa colocar a marca, mas o trade dress, toda a vestimenta dele já remete diretamente ao produto, como os outros aqui, tão famosos quanto Coca-Cola e a da batata do McDonald's e outros aqui. A vantagem de registrar o trade dress como marca é, obviamente, a aquisição do direito de propriedade, e isso perante o juízo ele é muito importante, porque normalmente lá quando começou a discussão do trade dress, sempre a primeira coisa que o juiz comentava: cadê o certificado? Cadê a proteção exclusiva sobre esse elemento? E aí a gente sempre recaía nos aspectos, obviamente, às vezes muito parecidos, mas nos aspectos subjetivos, que muitas das vezes teriam alguns contornos um pouco melhores quando ia para a perícia. Então, a aquisição do direito como marca ela é fundamental.
até para que o juiz tenha já o conhecimento que aquele trade dress é protegível como marca. E, obviamente, o direito exclusivo de todo o território nacional, presumindo que aquele trade dress, obviamente, ele é distintivo. E depois vamos ver em seguida as várias formas de proteção dentro da característica do trade dress. E um ponto aqui, bem salientado, é a maior facilidade para a obtenção de liminares. Mais uma vez, o juiz ele se sente mais confortável com algo em mãos. Então, ele tendo o certificado de registro expedido pelo INPI, ele vai se sentir confortável de dizer isso se trata de uma marca registrada. Obviamente, tem várias discussões, e nós vamos falar aqui, que também não tinham certificado de registro. Mas aí tira daquela questão que muitas das vezes se discute da subjetividade para uma coisa mais certa e garantida. Rafael, eu acho que assim, desculpa te interromper, mas exatamente como você está falando, tem quase um efeito psicológico, né, na concessão de liminares, né? O juiz fica mais tranquilo e tem mais tranquilidade para dar uma liminar, né? Muitas vezes determinando a cessação de uso. Então, é muito interessante perceber isso realmente na prática, como tem, além de todos esses efeitos que você já listou, esse efeito psicológico que é bastante importante também, né? O juiz se sente mais confortável, né, vendo o certificado nas suas mãos ali, do que propriamente nós levantarmos questões, é parecido ou não é? Aí o juiz, então, tem aquela garantia, não, é uma aquisição de um direito que foi garantido exclusivamente dado pelo NPI. E no caso de uma liminar, mais rápido ainda, né, Rafael? Exatamente. No caso de uma liminar, né? No caso de uma liminar, mais rápido ainda, exatamente porque tem uma prova em mãos aí. Outra questão que a gente pode proteger o trade dress é a infração de direito de desenho industrial, que é um registro muito rápido, que não todos aqui nós sabemos que não tem análise de mérito, então é concedido rapidamente, e como bem salientou o Enzo, por uma questão objetiva de obtenção de liminar, se torna muito mais plausível essa obtenção de liminar. Lembrando aqui do artigo 124, que não são registráveis como marca objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro. Obviamente, a importância de uma busca, mesmo que se dentro de uma característica do trade dress, para ver se tem elementos já protegíveis ou não dentro do NPI. Outra característica aqui que pode também ser suscitada é a infração do direito autoral, que pode ser levantado, e nós vamos ver aqui também, em casos práticos, de obras e projetos arquitetônicos e de roupas e artigos do vestuário. Então, é muito importante, esses elementos também são protegíveis e também são suscitados como a questão do trade dress numa eventual proteção ou medindo uma questão de proteção contra terceiros numa discussão judicial. Independe de registro. Eu, particularmente, sempre falo para os clientes, tenta uma proteção, porque, mais uma vez, os juízes gostam que vejam que tem algum documento, todos nós sabemos que o direito autoral independe disso, mas tem um documento plausível para a análise do juiz, fica mais fácil. Seja numa escola de belas artes, até mesmo no cartório de registro de título e documentos, até para ter o conforto de ter uma data e chegar em juízo e ter um documento ali expedido para que eu possa oferecer e discutir em mãos com esse documento junto ao juízo. Rafael, desculpa de te interromper de novo, puxando para interromper, Felipe. A sardinha aqui para um tema que eu gosto muito, hoje em dia, até considerar novas tecnologias, né? Eventualmente um registro via blockchain. Né? É uma coisa que, às vezes, pode se adequar quando você está tratando de muitas peças, por exemplo, uma coleção de vestuário, que pode se tornar excessivamente custoso você fazer o registro peça a peça, né, na Biblioteca Nacional, enfim, outros mesmo, você usar a tecnologia blockchain que permite, muitas vezes, um registro muito barato, quase que imediato, e vem cada vez mais tendo aceitação aí no mercado e provavelmente em juízo. Só, então, fazer esse parênteses, Rafael. Mas exatamente. É um tema que eu gosto muito. Então, não só o tema que você gosta, o tema que você domina muito bem, aí, que todos nós sabemos, Felipe. E é verdade, exatamente, temos várias outras maneiras para que possamos alcançar essa forma de proteção e até para que apresentemos posteriormente em juízo como uma prova documental mais acessível para o juiz. E aqui a questão da necessidade de contrato de cessão, na questão do aspecto patrimonial. É muito importante levantarmos essa questão, porque muitas das vezes a empresa ou o cliente vai contratar um serviço perante terceiros, então é importante esse contrato de cessão cedendo a parte patrimonial para o proprietário, para que eventualmente
venha exatamente a defender os seus direitos perante terceiros ou até mesmo em juízo. Bom, dando continuidade, só antes da continuidade à apresentação, pessoal, eu esqueci de falar no início, mas tá, todo mundo que está assistindo aqui, fique super à vontade para mandar perguntas pelo chat, a gente está acompanhando aqui o chat, então fiquem super à vontade para interagir, a nossa ideia realmente é fazer um bate-papo aqui, então surgindo dúvidas, comentários, a gente vai estar atento aqui e vai tentar endereçar ao longo da apresentação, né? Mas, então, como o Rafael vinha falando, como é que se dá essa proteção do trade dress em juízo, né? Primeiramente, a gente tem que atentar para 2 requisitos básicos. Primeiro, o trade dress tem que ser distintivo, obviamente, né? E depois tem que haver, no mínimo, uma possibilidade de risco, né? de confusão ou de associação indevida no mercado. A distintividade é um requisito fundamental, assim como é para a marca, né? Então, o trade dress ele deve conseguir individualizar aquele produto ou serviço que ele está identificando dos seus congêneres, e essa distintividade ela pode ser inerente, né? Ou ela pode ser adquirida ao longo do tempo, pelo próprio uso no mercado, né? Diversos são os exemplos disso. Acho que o primeiro, assim, que é óbvio, é a garrafinha da Coca-Cola, né? Só pelo formato dela aqui, as pessoas já reconhecem. Então, a gente está vendo aqui uma garrafa sem marca nenhuma, é só o vidro, e todo mundo, provavelmente 99% das pessoas, ao se depararem com isso aqui, talvez a geração mais nova não tanto, que já não bebe tanto refrigerante, mas, enfim, mas 99% das pessoas vão identificar isso daqui com a Coca-Cola, né? Poderíamos usar outros exemplos. Na aula passada, a gente falou daquela garrafinha da Skol Beats também, que é toda arredondadinha, enfim, teríamos vários exemplos. Outro exemplo de distintividade aqui, muito clara, também é a barra de Toblerone, né? A maior parte das pessoas, quando se depara com essa barra de chocolate, automaticamente associa ela à marca Toblerone e consegue identificar a sua origem, né? Então, esse é um requisito realmente fundamental para o exercício do trade dress em juízo. Aqui outro exemplo, um exemplo dos Estados Unidos, né, da própria apresentação visual de uma loja de vinhos, né, que fugia ao comum, né, fugia ao que era, vamos dizer assim, mais ou menos padrão de mercado, com esses nichos aqui muito arredondados, né, uma forma toda peculiar de você dispor os vinhos, uma iluminação aqui com uma madeira bastante clara. Então, todos esses aspectos, né, levam também a essa ambientação que pode também ser protegida como trade dress, né? E aqui a gente tem um exemplo concreto nos Estados Unidos de uma loja que tem a sua ambientação protegida pelo Instituto. E o segundo requisito, obviamente, é o risco de confusão ou errônea associação, né? Então, desde a confusão efetiva, ou seja, o consumidor compra um produto pelo outro, mas esse risco de associação vai muito além disso, né? O próprio risco de associação em si, né, e tirar proveito da fama do produto alheio, ela vem sendo muito, muito aceita pela jurisprudência aqui brasileira. Até na segunda-feira a gente tratou de um caso, o Power Bull, que o STJ falou exatamente isso, né? Que a intenção, o intuito da Lei de Propriedade Industrial, ao falar em risco de associação, é realmente expandir esse conceito, né, para que ele não fique somente restrito àqueles casos em que o consumidor compra um produto pensando pelo outro. Não é exatamente isso que é o espírito da lei, né? Então, a gente notava alguma resistência de alguns magistrados em aplicar esse conceito um pouco mais alargado, mas a gente vem percebendo que isso está mudando, né? Gradualmente, as decisões, principalmente das cortes superiores, do STJ, têm sido no sentido de alargar o conceito de associação indevida. E, Felipe, só um comentário rápido, eu sei que você vai falar sobre isso mais para frente, mas aproveitando esse gancho da jurisprudência, no nosso anuário da jurisprudência, nós comentamos, né? Temos casos de trade dress, e um caso relevante, que foi o posicionamento marcante do STJ, foi com relação à violação do trade dress, que dispensa a comprovação do dano efetivo, né? Ou seja, o dano em re ipsa. Né? Nós temos um caso desse no nosso anuário abordando justamente trade dress, né? Violação de trade dress que
dispensa a comprovação do dano efetivo, né? Exatamente, e que é outro aspecto fundamental e que gera bastante polêmica, né? Existe uma jurisprudência bastante dividida, alguns tribunais, dependendo do estado, né, decidiam de uma forma e outros de outro, e isso realmente foi pacificado, né, pelo STJ com essa decisão que você mencionou, né, Enzo? Então, aproveitando para fazer um gancho, fazer uma propaganda para o nosso anuário da jurisprudência, né, que nós já fizemos na segunda-feira, eventualmente um ou outro colega que esteja assistindo não tenha podido participar da segunda-feira, nós lançamos um anuário agora, recentemente, né, anuário de jurisprudência do IDS, sobre os principais casos de propriedade envolvendo propriedade intelectual do ano passado, né, em sua grande maioria STJ, e também envolvendo casos de trade dress. Então, para quem não viu ainda, visite o nosso site do IDS e lá vocês encontrarão o nosso anuário. Exatamente. Rafael. E aí, prosseguindo nessa discussão, temos essa primeira decisão aqui, um caso prático, é um caso muito interessante, a qual a Brahma lançou essa lata com assim, um vultoso investimento em relação ao seu trade dress, e também teve um êxito muito grande na época, e a sua concorrente, 2 meses depois, lançou essa outra lata aí. Então, logo depois do seu lançamento, que teve aquele impacto dentro de todos os consumidores, o concorrente lança essa lata. E aí nós vamos ver, dentro de várias questões, que houve uma impressão de conjunto. A impressão de conjunto é muito parecida, tanto que nós também podemos ver ali na fotografia à esquerda, que é as costas da lata, inclusive na mesma parte verticalizada a marca, na mesma colocação da marca, na mesma combinação de cores. Na primeira instância, não conseguimos eliminar, inclusive na época, obviamente, nós não tínhamos ainda o registro, nós somente tínhamos o pedido de registro aqui, não deu tempo ainda de obter a concessão, por conta até do lançamento 2 meses depois da concorrente da cerveja Brahma, mas em segunda instância conseguimos reverter e obter a liminar, onde que foi identificada, como o Felipe bem disse aqui, o trade dress ele vai muito além de uma simples confusão, associação. Ela vem na questão de qualidade do produto, ela vem na questão de reputação do produto, ela vem na questão de diluição do produto. Então, várias características dentro da discussão de trade dress, que vai até na questão do fundo de comércio da empresa, que visa exatamente ter essa questão, uma discussão mais ampla em relação ao trade dress aqui. E aqui, no voto do desembargador Ricardo Negrão, do TJ de São Paulo, ele principalmente, eu gostaria de destacar que da embalagem analisadas são bastante semelhantes, e embaixo ele fala da possibilidade de diluição do poder da distintividade da marca, que foi obtida em tão pouco tempo pela cerveja Brahma à época. Rafael, rapidamente sobre o que você comentou sobre fundo de comércio, fundo de empresa, isso é muito importante, porque o trade dress está diretamente relacionado à questão também da reputação, como você falou, reputação da marca, do sinal distintivo como um todo, né? E a reputação e o bom nome do próprio empresário, né? Da própria indústria, né? De alimentos e bebidas, no nosso caso aqui. E isso está associado à sua clientela, a proteção também da sua clientela, né? Então, o fundo de comércio tem a ver com isso também, com a proteção da clientela do empresário. Rafael, antes de eu avançar aqui para o caso da Red Bull, tem uma pergunta aqui para você, da Andressa. Deixa eu ver, calma aí que fugiu aqui para mim. Entrou uma outra depois, mas calma aí. A Andressa Monteiro falou, nesse caso das cervejas que sempre são registradas também na sua forma mista, na ação judicial, seria dispensável a perícia caso já houvesse a concessão do registro? E aí, Rafael, o que você acha? Olha, a gente vai ver até uma decisão com relação a esse ponto. A Andressa já adivinhou aqui um outro ponto da decisão que nós vamos levantar, inclusive do STJ. Olha, Andressa, independente disso, muitos juízes ainda, dentro de uma ação de trade dress, pedem a perícia. É uma atribuição exclusiva do juiz arguir o pedido ou não de perícia numa ação judicial. Quando é muito parecido, como em algumas ações judiciais que vamos mostrar aqui, os juízes normalmente nem pedem a perícia. Mas quando tem algum tipo de discussão que eles querem aprofundar, até mesmo para abalizar
a sua decisão, eles sim pedem a perícia. Esse caso foi caso liminar, de agravo, esse é de agravo, obviamente, não teve nem tempo de uma perícia, mas o próprio desembargador, ele, ao olhar o produto, ele já determinou que eram muito semelhantes e dispensou ali qualquer tipo de discussão pericial. Só comentando ainda, adicionando ao que o Rafael já colocou, a gente vai ver mais para frente, Andressa, a gente vai ter um tópico, alguns slides, 2 slides especificamente sobre isso. O STJ já decidiu, tá, sobre essa questão da prova pericial. E realmente, hoje em dia, quando o fundamento da ação é exclusivamente em trade dress, ou seja, não há um registro marcado envolvido, a tendência, pelo menos a orientação do STJ nesse momento, é de que haja perícia marcária, né? Mas, enfim, como o Rafael falou, vai depender muito do grau ali da infração, enfim. Então, nesses casos, aí, se houvesse uma marca já concedida pelo NPI, provavelmente não seria necessária a realização da perícia. Tá só fazendo essa distinção, a gente vai entrar nesse tópico mais para frente, mas eu acho que é legal a gente falar. Também entrou uma pergunta aqui do Leonardo Lafayette, comentando um slide anterior do Rafael, sobre como o registro da marca ele auxilia na proteção no sentido de poder incluir um varejista ou fabricante daquele produto no polo passivo da ação. Leonardo, acho que isso é bem interessante mesmo, basicamente porque o artigo 190, né, da LPI, ele dispõe que todo aquele que participa da cadeia de produção, distribuição, comercialização da marca, ele pode integrar o polo passivo da ação de infração de marca. Tá? Então, essa é, sem dúvida, mais uma vantagem de se ter a marca registrada e concedida no NPI. Eu, pessoalmente, já tive alguns exemplos disso em juízo, e tem sido bem aceito. Tá? A gente inclui o próprio fabricante do produto, que muitas vezes até tem um direito de regresso contra o efetivo dono da marca, né, o distribuidor, o efetivo comerciante daquele produto, mas ele pode sim integrar o polo passivo da ação, e isso geralmente gera até uma pressão, né, no titular da marca infratora, porque ele tem outro ator ali pressionando ele a dar uma solução para aquele caso. Então, aí, já entrando aqui, não sei se o Rafael quer adicionar alguma coisa, mas, enfim... Não, é perfeito, Felipe, é isso aí mesmo que você comentou. Entrando aqui no caso da Red Bull, vai um pouco mais ou menos na mesma linha do caso anterior que a gente viu da Brahma. Eu acho que os 2 pontos que eu gostaria de destacar aqui primeiro, que a gente vê que é um caso exclusivamente trade dress, porque as marcas em si são completamente distintas, né? Red Bull com X-Force, não tem qualquer semelhança gráfica, fonética, então, realmente, a decisão aqui foi baseada exclusivamente na combinação de cores, né? E principalmente na forma como essas cores são dispostas na embalagem. E a outra peculiaridade desse caso é que a gente pode ver aqui que é uma decisão num agravo de instrumento, né? Então, ao ingressar com essa ação, o pedido de antecipação de tutela ele foi indeferido e, em segunda instância, nessa decisão da desembargadora Helena Gaege, ela concedeu a tutela, né, compelindo a empresa ré a cessar o uso da marca. E o interessante aqui é que isso levou a uma composição amigável, né? Depois dessa decisão, a empresa ré entrou em contato com a gente, com a Red Bull, e fechamos um acordo, eles mudaram a embalagem, enfim. Então, esse caso se resolveu sem mesmo a necessidade da ação tramitar até uma sentença. Então, a gente vê, às vezes, a importância, e aqui eu acho que salienta a importância do pedido de antecipação de tutela nesse tipo de ação. Tem uma pergunta para você aqui, Felipe, sobre esse ponto da Red Bull, da Carolina PCA. Neste caso da Red Bull, por exemplo, vocês não entendem que o grau de discernimento do consumidor da bebida energética impede que se evidencie essa confusão, errônea associação e, consequentemente, configure a não existência de infração de trade dress? Carolina, esse é um ponto bem interessante, tá? Eu, sinceramente, acho que o consumidor de energético, vou ser muito sincero com você, eu acho que é um produto de baixo valor agregado, é um produto vendido no mercado livremente, não tem qualquer regulação, não há qualquer expertise inerente ao consumidor de energéticos. Então, eu considero realmente aqui que o grau de especialização dos consumidores
eu diria do ramo de bebidas em geral, a não ser que você esteja falando de uma bebida talvez alcoólica muito sofisticada, com valor agregado muito alto, mas eu acho que isso seria muito excepcional. Realmente o grau de sofisticação do consumidor aqui ele é baixo, tá? Então eu acho que isso não denota a favor da possibilidade de coexistência das marcas, das embalagens, mas pelo contrário, eu acho que denota contra, ou seja, se houver essa semelhança, o consumidor vai ter dificuldade de distinguir. Isso até interessante, teve um estudo feito lá na Inglaterra pelo British Brand Group, e tocou exatamente nesse ponto e no ramo exatamente de alimentos e bebidas, como as cores e a disposição das cores nas embalagens desse tipo de produto é decisivo na decisão de compra do consumidor, principalmente porque ele está olhando isso em prateleiras de supermercado, então ele está se deparando com muitos produtos ali e ele tende a fazer uma confusão ou tende a fazer uma associação ali psicológica maior ao se deparar com tantos produtos. E aí, quando há essa semelhança visual, aquilo acaba chamando a atenção dele. Então, se tiver a oportunidade de ver esse estudo, é muito interessante, Carolina. Felipe, só para complementar o que a Carolina colocou, que é um ponto interessantíssimo, sem dúvida, né? Eu parto do pressuposto também o seguinte: além de existir um interesse privatístico, né, de você proteger um bem intangível do empresário, existe um interesse público também de se proteger o poder de escolha do consumidor. Porque toda vez que você altera um produto, né, de tal maneira que ele fique muito semelhante ao de um concorrente, você interfere no poder de escolha do consumidor, levando o consumidor a perder tempo, né, em comparar as imagens e tudo. Então, e o consumidor sabe também que muitos fabricantes, ao longo dos anos, ele vai também alterando a imagem do produto, a forma da embalagem do produto, né, vai modernizando, né, os rótulos, né? Então o consumidor também tem essa experiência de compra. Então, ao se deparar no mesma gôndola do supermercado produtos que têm uma imagem muito próxima, o consumidor às vezes pode ser levado a erro ou confusão, né, achando que o fabricante mudou o rótulo, modernizou o rótulo, né? Então isso interfere na esfera privada do próprio consumidor. Isso deve ser protegido também, né? O poder de escolha não pode sofrer nenhuma interferência externa, né? Tem uma pesquisa do Philip Kotler, que é o papa do marketing, exatamente sobre isso que você falou, Enzo e Felipe, da questão de frações de segundos, às vezes, uma escolha de uma marca em determinado estabelecimento. Quantos de nós já pegamos algum produto e chegamos em casa, opa, não era esse que eu queria pegar, porque era tão semelhante, porque muitos dos produtos aqui que nós estamos falando já está guardado em nossa mente. Então, não necessariamente quando vamos olhar para a gôndola, principalmente nós homens, normalmente não vamos olhar, ver preço, ou ver. A gente já exatamente externaliza aquele produto e vê aquele produto na gôndola e vai e pega. Frações de segundos. Então, muitas das vezes, essa configuração ela já é configurada na nossa própria mente, até por causa das características do formato do design e até mesmo da combinação de cores. E esse grau de discernimento do consumidor, que a Carolina colocou, que é muito importante, no momento da compra, Rafael, um grande supermercado, uma rede varejista, no momento exato que o consumidor está exercendo esse poder de escolha, nem sempre ele está tranquilo ali. Né? Existe uma interferência externa muito grande, né? de ruídos, de barulho, de estresse. Né? Então, quer dizer, nem sempre o consumidor, ao fazer a sua compra de mês, por exemplo, ele está no momento tranquilo. Às vezes ele pode estar no momento realmente com um horário apertado, com fome, nervoso, né? Tem muito barulho, tem muito ruído. Né? Então, quer dizer, nem sempre o consumidor está exercendo o poder de escolha na compra de maneira tranquila, serena e pacata. Então, exatamente. Quer dizer, essas cores muito próximas, como nós vimos aqui das cervejas Skin e Brahma, né? Isso interfere no poder de escolha do consumidor, sim, nesse momento. Né? Kotler já disse isso, né? Como você levantou. Exatamente. Aqui temos uma outra decisão da Skol Beats e dessa outra aqui que é Summer Beach, que exatamente é a configuração de tudo que nós estamos falando aqui, a mesma disponibilização de cores, a combinação de azul com prata,
Até se vocês forem ver o prato em cima, eles tentam imitar uma seta, que é a seta da Skol, o produto em negrito. Então, nós vemos várias configurações de trade dress aqui. Mais uma vez, pegando esse gancho aqui do Enzo, é como se tivéssemos esses dois produtos, como estavam esses dois produtos na mesma gôndola de supermercado, obviamente numa velocidade ímpar que vocês tenham num dia que vocês estão com muita pressa, você vai pegar, você vai porque você está configurado com aquele elemento guardado na sua mente. Então, aqui, obviamente, ficou configurado a infração da marca, aqui, porque aqui também tinha a marca registrada, conforme nós vimos na aula passada em relação a marca tridimensional da garrafa, mas nesse caso aqui do outro, ele nem copiou muito o formato da garrafa, não. Ele copiou principalmente as questões elementares que são identificados pela Skol Beat Sense aqui no caso. É um parasitismo, né, Rafael? É um parasitismo, Isso é um parasitismo. Fato parasitismo. Esse outro ponto aqui, que o Gustavo até citou muito bem aqui nos comentários no chat, é a questão do Ciroc e do Blue Spirits. Como bem salientou o Gustavo, e o Felipe também sabe disso porque domina muito essa área dos energéticos, muitos desses produtos são consumidos até mesmo dentro de boates, dentro de lugares fechados, entendeu? Então, às vezes, mesmo a própria confusão se estabelece dentro desses ambientes, onde você consome determinado produto. E, mais uma vez, a gente tem que não ficar só atrelado à confusão. Como bem salientou o Felipe, basta associação. E como nós vamos ver depois, posteriormente, tem argumentos com relação a isso, que, obviamente, o Poder Judiciário está contestando de forma veemente. E aqui nós vemos a configuração dos elementos aqui, das cores, mais uma vez, da tampa prateada, do elemento figurativo na parte superior na cor azul, o fundo azul, que foi uma questão do Ciroc, que ela lançou esse produto do mercado. Obviamente, o produto à direita, Blue Spirit, tentou se afastar um pouco. Nós vimos que está tentando se afastar um pouco, mas, obviamente, os elementos principais eles foram copiados aqui. E foi muito oportuno o ponto salientado pelo desembargador relator Sidney Hartung aqui, que ele comenta exatamente isso, que ocorre a violação chamada trade dress quando um concorrente não copia exatamente a marca ou desenho industrial de outro, mas imita sutilmente uma série de características do produto. Quer dizer, nós não devemos visualizar essa questão de infração de só elementos isolados, mas também no conjunto. E nós vamos vendo no conjunto que houve elementos aqui que foram copiados em detrimento à vodka Ciroc. Essa é uma outra decisão muito interessante, porque envolve não concorrente, envolve aqui o amido de milho famosíssimo Maizena, e o produto aqui, de produto capilar, que se chamava Alizena. Não são concorrentes diretos. Aí é a questão que o Felipe salientou. Não precisa de confusão, até porque não vão estar na mesma gôndola do supermercado, um produto capilar e um amido de milho. Eles vão estar distantes dentro. Mas nós vemos aqui que, obviamente, tem um parasitismo. Tem um fundo de comércio, como bem salientou o Enzo, de questão de reputação do produto. É um produto da Maizena, essa embalagem, conhecido por todos há vários anos, se bobear da minha avó até os dias de hoje, seguiu essa tendência Maizena. E nós vemos também que teve a questão da marca, que é de Alizena, tentou buscar também uma questão de proximidade da marca, e o rótulo, no seu contexto aí, houve uma imitação do produto da Maizena. E eu voto aqui do desembargador relator Ricardo Negrão, que tem votos muito bons na questão de trade dress, comentando exatamente sobre a questão do parasitismo e da concorrência desleal, porque fica nítido aí que tem um aproveitamento de fundo do comércio do que foi construído ao longo dos anos pelo produto Maizena. Eu acho que aqui esse caso é muito interessante, muito bacana mesmo, né? Muito ilustrativo. E aqui realmente é o tipo do caso em que se torna difícil você falar em concorrência desleal, porque efetivamente não há uma relação de concorrência entre as empresas, né? Mas, por outro lado, há um claro aproveitamento desleal, né? Um aproveitamento parasitário, que é exatamente o cerne do parasitismo, né? Aquele peixinho ali que fica ali só na rebarba, né? Pegando os restinhos de alimento ali da grande barreira, assim, da marca famosa. Então, é bem interessante ver como é que os tribunais reconhecem esse instituto aqui no Brasil, né, e vem aplicando ele, mesmo
em casos onde não há uma relação óbvia de concorrência entre os produtos. E aí, a Beatriz mandou aqui no chat, eu acho que já foi respondido, né, Beatriz? Ela perguntou também da confusão de trade dress da embalagem de maionese, alimento, com o produto maionese capilar, cosmético. Acho que está um pouco assim, está bem exemplificado aqui nesse caso, maisena, alizena, que é exatamente isso, né? Um alimento com cosmético, com um shampoo, né? Então, é bem interessante, eu gosto bastante desse caso. Até porque é um caso, né, Felipe, que foi afastado do princípio da especialidade, exatamente por conta exatamente do parasitismo aqui que salta aos olhos da cópia da embalagem de maisena. E o Gustavo também fala assim, que não sabe se isso foi citado na decisão, mas poderia ser um caso para suscitar violação de direito autoral também, né? Porque é uma embalagem realmente bastante... Com certeza. A embalagem da maisena é bastante distintiva, principalmente esses desenhos, né? Esses formatos, toda essa disposição poderia merecer realmente uma proteção de direito de autor, né? Só para enriquecer aqui também a discussão, o debate, porque essa questão do parasitismo é muito discutida na doutrina também, se existe parasitismo, concorrência parasitária quando os empresários não são concorrentes entre si. Mas nesse caso aqui da maisena e da maionese, é um caso, para mim, claro, de diluição por maculação, né? Existe uma maculação, um prejuízo para a reputação, para a integridade moral da marca, maisena, no caso aqui, em razão da utilização em outro produto, digamos assim, não de qualidade inferior, mas de um outro ramo completamente diferente, até mesmo questionável usar a questão da maisena ali também, essa associação, né? Isso pode macular a marca original, né? Então, um caso também de diluição por maculação, eu vejo também. Sem dúvida, Enzo, bom ponto. Seguindo em frente, agora falando um pouquinho de estabelecimentos, né? Como a gente comentou no início, aqui um caso prático, né, envolvendo o Outback, que é uma rede super conhecida, e um concorrente, né, lançou um restaurante, concorria, tinha a mesma proposta do Outback, né, então assim, se inseria ali no mesmo nicho de mercado, não era um restaurante qualquer, era um restaurante, né, que se especializava em carnes, oferecia mais ou menos a mesma linha ali de produtos e mais ou menos na mesma faixa de preço que o Outback, então assim, acabava atingindo um público consumidor bem parecido, e a gente vê que aqui, de novo, né, o trade dress ele vai muito além simplesmente da marca, né, ele vai para toda a ambientação da loja, o que foi o ponto central aqui foi realmente toda a ambientação, então além a marca em si era bastante distinta do ponto de vista gráfico, né? Apesar de o nome Canguru, a gente está vendo Canguru, ele acabar remetendo à origem do Outback, que né, a maior parte das pessoas sabem que é um restaurante de origem australiana ou que se propõe a difundir essa cultura da culinária australiana. Então, a começar pela marca, apesar de gráfica e foneticamente ser distinta, mas que fazia essa referência ideológica em conjunto com todo esse look and feel realmente ali do restaurante. Então, e aí aqui essa decisão, né, do TJ aqui do Rio de Janeiro salienta que as fotografias juntadas e o parecer técnico apresentado pelas autoras não deixam dúvidas de que a ré pretende atrair a clientela alheia. Então, está vendo aqui a menção ao desvio de clientela mediante o emprego de meios fraudulentos, ao copiar diversos sinais que distinguem os estabelecimentos das autoras, né? Então, aqui é o conjunto da obra que foi problemático. E aí, outro caso envolvendo estabelecimentos comerciais, esse também que é muito interessante, né? Do espoleto com o gepeto. E aí aqui a gente já vai entrar em questões que já são um pouco mais complexas, né? Porque aqui a própria imagem, realmente a gente vê que a disposição de cor não é tão parecida assim. Aqui o look and feel, ele lembra um pouco, mas ele não é tão flagrante, né? Mas aqui a gente já vê aquele aproveitamento um pouco mais sutil, né? E que a gente pode até questionar se é passível de proteção ou não, tá? Mas aí que é exatamente o sistema, né? O espoleto da interação ali do cozinheiro diretamente com o consumidor,
a disposição dos alimentos, a forma como o cozinheiro está se portando ali em frente ao consumidor no estabelecimento comercial, e foi a soma de todos esses elementos que levou aqui a 18ª Vara Civil lá de Recife, né, em Pernambuco, a dar provimento a essa ação, né? Então, assim, um caso também bem interessante aqui, que vai um pouco além simplesmente dessa questão das cores, essa questão dos objetos mais palpáveis, e adentra um pouco mais realmente nessa sutileza maior, nessa imitação, nesse intuito realmente de gerar uma associação com o líder de mercado. Tá? Acho que aqui até a gente poderia suscitar algumas questões, dizer, poxa, mas será que esse método de negócio, essa forma de comercializar os alimentos feitos pelos espoleto, ela merece a proteção? Aí a gente acho que poderia até argumentar nos dois sentidos, mas o fato é que aqui realmente a soma dos elementos, todos os elementos somados, levaram ao conjunto da obra que foi considerado infrator. Tem uma pergunta aqui, Felipe. Boa noite, do Pedro Alves. Boa noite. Não sei se faz muito sentido minha pergunta, toda pergunta faz sentido, Pedro, mas um trade dress pode cair em domínio público e diversas marcas utilizarem o mesmo desenho industrial? Pedro, eu diria que sim, tá? Se aquele trade dress, se o titular do trade dress ele não exercer o direito dele contra terceiros, né, e aquiescer, né, o que em inglês se chamaria de acquiescence, né, ele concordar com aquele uso repetido por diversos, né, concorrentes no mercado, eu diria que sim. Ele pode degenerescência, né? Degenerescência, como marca. Ele pode se diluir, né? Diluir a sua distintividade e se tornar de uso comum. A gente vai ver até alguns exemplos um pouco mais para frente em que isso pode acontecer, tá? Então, por isso que é um dos pontos de trade dress exatamente que vem algumas decisões do Poder Judiciário é evitar a diluição, exatamente para que não venha a recair nesse ponto que você bem salientou na pergunta. Exatamente. E aí, mais um caso aqui interessante, né, já pontuando também a questão do trade dress via registro de marca e também de desenho industrial. Esse é um caso que envolvia os dois institutos, né? E aqui é muito interessante, porque o cerne da questão aqui era o uso, né, de um lado a gente tinha a China Inbox, que é muito conhecida, uma marca muito difundida aqui no mercado brasileiro, e do outro lado era o Mineiro Inbox. E aí havia muita discussão, aquilo que a gente falou na aula de segunda-feira, né? Poxa, será que esse inbox tem distintividade ou não tem? Mas o caso aqui ia além da infração puramente marcária, né? Além dessa discussão sobre o termo inbox, havia toda uma imitação realmente da embalagem aqui, né? Com, as cores nem são tão semelhantes assim, mas a forma como são dispostas ali, esse triângulo, a forma da embalagem, e tudo isso foi levado em consideração, né? Então, assim, um exemplo prático aqui de como o DI, né, a existência do registro de desenho industrial, ela pode ser auxiliar, né, na tomada de medidas contra infratores. Provavelmente aqui, se a gente tivesse envolvendo simplesmente uma infração marcária, apesar da violação marcária ter sido reconhecida aqui também, mas provavelmente seria um caso muito mais complexo, né? E, de novo, geralmente esse conjunto da obra impressiona bastante os juízes, os tribunais, né? Que realmente tentam inibir esse tipo de prática. Aí, Felipe, então, o Leonardo Lafayette fez um comentário aqui, não foi pergunta, não foi comentário. Impressionante como o bom senso não consegue conter essa tentação de se valer do prestígio alheio, né? Estão todos competindo, né, no mercado relevante de determinado produto ou serviço, Leonardo. Então, quer dizer, o limite aqui, na verdade, é se esse ato de concorrência que está sendo praticado, ele é conforme as práticas honestas em matéria industrial ou comercial. É, inclusive, o artigo 10 bis da CUP que diz isso. Então, quer dizer, você vai competir, você vai concorrer, né? Agora, tem que ver se nesse ato seu de concorrência
ele é contrário ou não às práticas honestas, né? E o que nós estamos vendo aqui é que não é, né? A intenção aqui é flagrante de diluir, de parasitismo, né? De se aproveitar do renome, da boa fama alheia e, claro, né? Desviando a clientela também, né? Exatamente. Outros pontos aqui, pode falar, Felipe, você quer? Vai lá, Rafael. Outro ponto aqui que obviamente já foi comentado aqui é sobre a possibilidade de confusão ou errônea associação entre os produtos ou até mesmo entre os estabelecimentos, a qual devemos sempre considerar a impressão de conjunto. Os elementos nunca devem ser apreciados de forma separadas, porque é isso que a outra parte vai sempre desejar, de desqualificar o conjunto da obra, e, obviamente, levar em consideração o grau de conhecimento, discernimento dos consumidores em relação a uma embalagem ou mesmo entre estabelecimentos. E eu vou um pouco além aqui do grau de discernimento dos consumidores. Em muitos casos, nós devemos levar em consideração algum tipo de provas, até para fortalecer a ação e até mesmo para que o juiz tenha até uma maior sensibilidade sobre a ótica do consumidor, que é a pesquisa de opinião. Muitas das vezes, a pesquisa de opinião até reforça essa questão da infração do trade dress, diante dos números ali obtidos dos consumidores, para que exatamente o juiz também se sinta confortável quando pega uma questão judicial, ver que tem uma prova ali sobre a ótica dos consumidores, exatamente decorrente da possibilidade de associação entre os produtos. Esse caso aqui é um caso também de 2 estabelecimentos, muitos aqui, se já for ao Rio Grande do Norte, deve conhecer o restaurante Camarões, que é muito conhecido por lá. E foi um caso muito, muito interessante que, na época, o proprietário nos chamou para falar sobre essa questão do trade dress. E quando ele foi comentando, ele foi falando: a outra empresa, o outro restaurante está vindo aqui e fazendo convites ao meu chefe de cozinha, vem aqui e está tirando os meus funcionários. Então, nós fomos juntando, anexando várias provas e documentos em relação à infração. E ele falou: você tem como dar uma passada nesse outro restaurante em Fortaleza, que é o da direita? Eu falei: já estou aqui perto, vamos lá visitar. E quando eu visitei, sinceramente, a primeira questão foi o projeto arquitetônico, era muito parecido. Era muito parecido e eu me senti como se fosse numa franquia do restaurante Camarões. Foi a minha sensação dentro. E eu fui descobrindo outras evidências ali, que depois foi comentada aqui também em sede de decisão de apelação de segunda instância, que foi a vestimenta dos garçons era praticamente idêntica, os pratos servidos eram idênticos, o cardápio era igual, a descrição dos produtos, a mesma vírgula, no mesmo ponto, tudo parecido. Então, isso, e além do projeto arquitetônico, isso tudo fez com que juntasse provas suficientes exatamente de levantar perante o juízo da possibilidade de confusão e da impressão de conjunto em relação a esse estabelecimento, e foi um ponto suscitado pelo relator aqui de Rio Grande do Norte, que até o projeto arquitetônico adotado, denotando prática de indubitável contrafação por parte da entidade ré suscetível de reparação. Antes de seguir na apresentação aqui, eu vi que a Maria Eduarda fez um comentário. Ela fala assim: sobre a questão da diluição, eu sei que é marca e não trade dress, mas eu lembro de ver que a adicionalização da marca não é um bom indicativo para a manutenção da distintividade. Mas uma marca famosa de eletroeletrônicos, de secador de cabelo e acessórios de cozinha está fazendo uma propaganda com uma artista famosa usando o nome da marca como verbo. Isso, de fato, prejudica a distintividade? Olha, Maria Eduarda, acho que é bem arriscado mesmo, né? Você começar a usar a sua marca como sinônimo do produto, ou como um verbo daquele produto, pode realmente minar a distintividade da marca e levar até a sua degenerescência, né? Como o Enzo colocou antes, que é o caso onde realmente a marca perde completamente a sua distintividade. Então, eu acho uma estratégia bem arriscada desse titular de marca aqui. Agora, essa é uma decisão comercial, né? Na segunda-feira a gente comentou isso também, né, do dicionário, né, que vocês também tiveram um caso no escritório também, que, né, o dicionário, na outra edição do dicionário, colocou, né, o símbolo de marca registrada. Né? Exatamente, Enzo. Exatamente. É isso aí. Agora,
tem que analisar caso a caso, porque isso pode ser perigoso, sem dúvida, mas pode ser uma estratégia também do marketing junto com o jurídico de fortalecer a imagem da marca na cabeça do consumidor e fazer esse vínculo, né? Verbo, a expressão genérica, mas é marca também, né? Tudo vai depender como essa propaganda vai ser veiculada, né? Sem dúvidas, eu acho que do ponto de vista comercial pode fazer sentido, sim. O problema é você conseguir depois frear isso, porque isso é o tipo de estratégia que você lança ela e depois você perde um pouco o controle, né? Mas a empresa provavelmente deve ter uma estratégia para depois conseguir puxar o freio de mão. Esperamos que sim. Às vezes que eles tenham essa noção, né? Exatamente, mas é arriscado nesse sentido, né? Isso pode rapidamente fugir ao controle, né, do titular, e aí pode causar um grande problema de a marca realmente se tornar sinônimo do produto. Aliás, aproveitando esse gancho aqui da Maria Eduarda, né, desse assunto, né, mais uma vez, o que nós debatemos na segunda-feira, a importância dessa interação entre jurídico e o setor de marketing, de venda, setor comercial, dentro da estrutura corporativa, societária. Né? É importantíssimo isso, né, que haja essa interação, né, essa comunicação interna. Né? Nós falamos muito disso na segunda-feira, né? Exatamente. É isso aí. Isso aí, Enzo. Seguindo em frente, aqui um ponto que aí é realmente muito importante no exercício, na proteção do trade dress em juízo, que é a questão da prova pericial. Né? Até recentemente, não existia uma orientação muito clara dos tribunais, ficava muito a cargo realmente de cada juiz. Ainda, obviamente, o juiz tem a sua independência funcional, né, para decidir da forma, para conduzir o processo da forma que bem entender, mas existia muita discussão em torno da necessidade ou não de prova pericial em casos de violação de trade dress, principalmente os casos puros, né, puro sangue de violação de trade dress. E aí veio um caso decidido recentemente, né, no final de 2018, pelo STJ, envolvendo esses dois potes de geleia, que são duas geleias até bastante conhecidas, né? Que foi um caso que teve uma repercussão enorme, porque ele, né, no final, ele realmente chegou à conclusão e determinou de que, né, a fim de se concluir pela existência de concorrência desleal decorrente da utilização indevida do conjunto imagem de produto da concorrente, é necessária a produção de prova técnica, né, conforme o CPC de 73, porque esse caso ainda aplicava o CPC anterior. O indeferimento de perícia oportunamente requerida para tal fim caracteriza cerceamento de defesa. Então, aqui uma orientação clara do STJ no sentido de dizer que, sim, em caso de violação de trade dress, há a necessidade de prova pericial. Particularmente, eu acho que a gente pode fazer críticas a essa decisão, enfim, eu consigo entender bastante quem pensa de forma crítica a essa decisão, até porque muitas vezes, né, aquilo que o Rafael colocou no início da apresentação, dependendo do grau da infração, do nível de semelhança entre as embalagens, essa violação ela pode ser bastante óbvia, né, e aí não há essa necessidade de prova técnica. Agora, obviamente, quando a gente tem um nível de sofisticação maior, em que essa violação não é tão flagrante assim, pode ser que a prova técnica seja realmente necessária. Mas, pelo entendimento aqui do STJ, e é o que vem prevalecendo aí na jurisprudência, há sim a necessidade, atualmente, de realização de prova pericial em caso de violação de trade dress. Então, um caso aí muito divulgado aqui no Brasil inteiro, sobre essas geleias aí. E aí, aqui, já um desdobramento, uma decisão agora, da semana passada, de 8 de julho, então, aqui saindo do forno, literalmente, em um caso que exemplifica isso na prática, né? Uma decisão aqui do TJ aqui do Rio de Janeiro, em que havia uma infração marcada, então, o produto original, xarope de Guaraná Strong, né, com essa figura de tucano, havia uma clara violação marcária, porque o produto concorrente utilizava a marca idêntica, que eu não consigo... Talvez a figura de tucano é um pouquinho diferente, mas o logo é uma cópia praticamente servil aqui da marca
do concorrente. E aí o interessante aqui é que foi, né, a ação foi julgada procedente pela violação marcária, mas em razão desse entendimento do STJ a respeito da prova pericial, foi julgada improcedente no fundamento da violação de trade dress, né? E aí, na decisão, o TJ colocou assim: a impossibilidade de impor condenação da ré por violação ao conjunto imagem dos produtos da autora, trade dress, eis que a comprovação de tal fato não prescinde da competente prova pericial, e, entretanto, não foi produzida nesses autos precedente do STJ, precedente, obviamente, essa decisão aí, esse que a gente acabou de ver no slide anterior. Então, realmente muito interessante ver como que essa decisão do STJ já tem efeitos práticos, né? Então, aqui até uma decisão de procedência na violação marcária, mas de improcedência da violação de trade dress, o que eu acho que seria até assim, bastante razoável aqui, porque há uma semelhança visual entre as embalagens, mas por causa dessa falta de perícia da prova técnica. Então, bem interessante, bem ilustrativo esse caso e, de novo, super recente, da semana passada, aí, saindo do forno. Rafael. Nós vemos que, normalmente, as defesas, né, que nos deparamos nas ações de trade dress, aí são 4 pontos que normalmente nos deparamos nas defesas, comentar o trade dress. Aquele trade dress, ele é original ou ele é de uso comum dentro daquele segmento? A questão da teoria da distância também. Os produtos eles já coexistem perfeitamente no mercado, que esses dois também podem coexistir. Então, são pontos que nós ilustramos dentro de ações judiciais, que nós deparamos com defesas diversas até antes de acionar uma ação judicial, para termos conhecimento do segmento em si, o que tem dentro daquele segmento. As cores isoladas não são apropriáveis, isso está na nossa lei, e a outra questão que normalmente se discute, as marcas, pode até ter uma combinação de um elemento ou outro, mas as marcas são distintas. As marcas são distintas, então desqualifica o trade dress, e nós vamos ver decisões que cada vez mais o tribunal exatamente está batendo em cima, desqualificando essa questão dessa defesa, principalmente das marcas nominativas. Aqui essa decisão foi famosa, foi conhecida, foi no ano passado, que envolveu iogurte grego aqui, que exatamente que o ponto suscitado aqui pelo desembargador relator, novamente ele, o Ricardo Negrão, desculpa, aqui foi o César Sempolini, ele cita o Ricardo Negrão no voto dele, que exatamente que a questão, primeiro, pontuada por ele, que é um elemento já desgastado dentro do segmento de iogurte grego. Já são elementos já conhecidos, já, ao tal modo que não tem essa questão da distintividade e originalidade em relação ao trade dress. E o outro ponto que ele também pontuou foi algumas diferenças decorrentes dessas duas embalagens. E sobre a ótica aqui foi, inclusive ele usou da linguagem corrente, da vulgarização, e que o público consumidor já saberia distinguir, porque são elementos já conhecidos, desgastados no mercado consumidor. Então, sempre devemos nos preparar, quando depararmos com uma ação de trade dress, não somente focar nos produtos que estamos eventualmente ali atacando, mas simplesmente também conhecer o que já tem no segmento já de mercado e fazer essa busca dentro do segmento de mercado, já levando em consideração os argumentos que vão ser suscitados dentro dessa ação judicial e antecipar isso dentro da discussão. O outro ponto aqui é interessante, essa decisão, achei muito interessante também do TJ de São Paulo, que é a apresentação do prato aqui, né? Que a gente vê que é o petit gâteau aqui. E aí, obviamente, nós sabemos que tem pratos muito bem elaborados, sobremesas muito bem, cada vez mais bem elaborados, e que nós, inclusive, sabemos de restaurante A ou B que chama a atenção daquela apresentação daquela comida ou daquela sobremesa. Mas, nesse caso aqui, foi suscitado o trade dress da questão da sobremesa, só que o desembargador relator entendeu que não tem como configurar isso como infração, até por causa da falta de ser desprovida a questão de originalidade e distintividade, como ele botou aqui, de colocar um sorvete e creme em cima de um petit gâteau, não é dotado de originalidade, nem pode ter exclusividade.
é um ponto suscitado por ele, por ser uma questão sobre a ótica dele, uma coisa comum dentro do mercado, o que é realmente comum. Mas, novamente, obviamente, nós sabemos que tem pratos em vários restaurantes que tem uma apresentação própria atrelado àquele restaurante. Aí, Rafael, um tema importantíssimo para a gente só colocar aqui, mas não precisa entrar, né? É a questão do contributo mínimo da propriedade intelectual, né? Isso é um assunto importantíssimo, né? Que na doutrina se debate também, que estuda profundamente o contributo mínimo, né? No caso desse chantilly aqui, sinceramente, eu acho que não. Eu acho que não seria o caso, né? Concordo. Eu estou vendo que você já não é fã das sobremesas, hein, Enzo? E eu, por outro lado, assistindo essa apresentação do Rafael na hora do jantar, aqui 7 horas, já se aproximando ali, já fui em sentido contrário, hein, Enzo? Não, por mim eu comeria as duas, sem nenhum problema. Né? Eu só estou discutindo o contributo mínimo da propriedade intelectual no chantilly. Né? Aqui temos outra questão de decisão também, que também foi suscitada, da diferença entre os produtos, que é o Tubets e o Tubin, mais também configurado em relação à marca, mas o trade dress bem distinto aí, uma da outra, e que poderia perfeitamente coexistir no mercado sem maiores problemas aí a parte autora, que foi exatamente o ponto suscitado no próximo slide do voto aí do desembargador Carlos Alberto Garbi, excelente desembargador de São Paulo, que recentemente saiu já não está mais lá no Tribunal de São Paulo, mas que tem uma vasta experiência dentro de propriedade intelectual e dos diversos votos dele, e aqui ele exatamente pontuou da questão da diferença do trade dress de um para o outro, que uma é colorida, a cor é diferente, a outra se utiliza de cor marrom. Então, exatamente, ele configurou essa impressão de conjunto e notadamente, pelo uso diverso de cores, ele mencionou que não havia infração de trade dress aqui no caso. E aqui, somente pontuando que ele seguiu a conclusão do perito. Então, houve uma perícia aqui, inclusive, pontuada aqui, inclusive, no voto dele, para servir como base para o voto em questão de não aplicabilidade do trade dress. Antes de seguir adiante, eu vi que tem 2 comentários aqui bem interessantes no chat. O primeiro deles da Adriana Lupinati, ou Lupinassi. Boa noite. Ela fala assim: acredito que agora, com a possibilidade de registro de marca de posição, será uma forma de auxiliar a comprovação do trade dress em alguns casos? Adriana, eu confesso para você que eu não pensei ainda nisso, tá? Não consigo visualizar aqui de cabeça, né, bate-pronto, assim, um exemplo para isso, mas, em princípio, não vejo como não auxiliar a proteção do trade dress, né? A marca de posição, sem dúvida, vai ser mais um instituto super importante aí na proteção das marcas, primeiramente, obviamente, mas talvez em alguns contextos, sim, também estendendo para o trade dress, né? Vamos só ver como é que vai ser essa regulação, né? O que a gente tem visto aí é que pode se tornar bastante difícil de se alcançar essa proteção da marca de posição aqui no Brasil, com todos os requisitos que estão sendo colocados, pode ficar um pouco difícil. Mas, em princípio, acho que o seu ponto aqui é bem interessante. Eu não vejo restrição nenhuma para que isso seja aplicado também a casos de trade dress, tá? A marca de posição. Não sei se o Rafael, o Enzo pensam de forma distinta ou se tem algum comentário adicional sobre isso. Eu acho que pode auxiliar em determinados casos concretos, né? Porque o Rafael mostrou do Guaraná, né? O Guaraná, o Tucano, né? Quer dizer, onde o tribunal entendeu a violação marcária, mas não entendeu a violação de trade dress, né? Então vai ser muito caso a caso essa questão. Né? Eu acho que pode reforçar, assim, como o Felipe falou, porque você está exatamente grifando aquela marca com posição. Então, você está tirando do produto todo e você está focando exatamente naquele trecho, naquela parte daquela marca. Então, sim, pode ser configurado eventualmente como trade dress, mas tudo vai depender, como o Felipe bem salientou, de como vai ser essa discussão de marca de posição aqui. E outro comentário aqui que eu achei muito pertinente também, do Tiago Balbino, ele fala assim: olha, o procedimento especial de produção antecipada de provas, em caso de infração de trade dress, torna dispensável a perícia na ação inibitória e indenizatória?
E aí, o que vocês acham? Esse é um ponto realmente muito interessante suscitado pelo Tiago, e eu diria que sim, tá? Se for realizada a perícia, né, na produção antecipada de provas, eu acredito que supre, tá? Não vejo razão para não suprir, mas é um ponto a ser considerado, sim, e a ser estrategicamente utilizado nos casos de trade dress, né? Eventualmente fazer uma produção antecipada de provas para depois evitar ter que fazer essa perícia no curso da ação inibitória e indenizatória. É uma boa estratégia, sem dúvida. Eu só acho que depende do imediatismo do cliente, né? Depende de como esse produto está atingindo o seu cliente. Porque você pedindo a produção antecipada de prova, você está exatamente estendendo um pouco o seu pedido liminar, eventualmente. Então, são questões que tudo eu acho importante, mas eu acho que são questões que têm que ser discutidas estrategicamente, exatamente com o cliente, para ver se pode aguardar, se vale a pena esperar, se são produtos tão estanques, que não tem uma semelhança tão grande, que é preferível antecipar do que depois vir para a perícia. E, obviamente, a gente tem que ter em mente que qualquer discussão ou resultado dessa produção antecipada de provas, ela vai impactar diretamente na ação principal. Rafael, eu acho que esse tipo de estratégia ela provavelmente vai se adequar àqueles casos de bola dividida, né, em que você não tem assim, aquela certeza, você fala, putz, esse é um caso zona cinzenta, estamos na dúvida, e aí você realmente faz uma produção antecipada, se vier uma perícia boa ali, um laudo, né, positivo, você se fortalece para depois entrar com a inibitória. Por outro lado, se vier um laudo negativo, provavelmente você... Então, acho que isso pode se adequar àqueles casos realmente de bola dividida, de zona cinzenta, mas concordo com você nos casos flagrantes em que aquela ação, né, do infrator está gerando um claro prejuízo para o titular do trade dress, pode ser que isso atrase muito o desdobramento da ação, né? Atrase a medida inibitória da cessação, do uso da cessação da infração. Pessoal, mais uma última pergunta aqui, quer dizer, mais uma pergunta antes da gente continuar, a da Maíra. Ela pergunta o seguinte: nas marcas que são registradas com determinada combinação de cores, isso fortalece a proteção do trade dress, independentemente do elemento nominativo? Com certeza, Maíra. Inclusive, essa é a linha mesmo de proteção do trade dress, é a combinação de cores. Isso fortalece muito a proteção. O conjunto imagem, né? Conjunto imagem, é exatamente isso aí. Eu também concordo plenamente. Principalmente se a infração estiver ligada de alguma forma às cores, eu diria que vai ser fundamental, né? Ou pode ser um aspecto fundamental do caso. É uma boa pergunta também da Maíra. Continuando aqui nas defesas, né, nas ações de trade dress, outro ponto muito suscitado e que vai em linha mais ou menos do que a gente já conversou até aqui é a tão falada teoria da distância, né, que nasce, né, lá nos anos 50, uma teoria criada lá na Alemanha, né, o Enzo conhece bem, né, nós que estudamos lá, enfim, e que leva em consideração o que já existe no mercado, né, e que basicamente prega o bom senso, né, no sentido de falar, poxa, se o produto já coexiste com diversas embalagens semelhantes no mercado, a distância do novo entrante ela tem que ser, no mínimo, menor do que o que já existe, né? Porque senão não seria justo, né, que, né, um mercado já diluído com várias embalagens, vamos dizer, parecidas, um novo entrante no mercado não possa também utilizar daquele mesmo expediente, né? Isso iria contra a própria segurança jurídica do sistema em si, né? E como a gente vem falando desde segunda-feira, né? Todo o sistema de propriedade intelectual ele tem que balancear esses direitos, né? E ele tem que prover realmente uma segurança, incentivar a concorrência leal, mas também incentivar a concorrência livre, no sentido de, poxa, se os concorrentes já vêm fazendo aquilo no mercado, eu posso, no mínimo, fazer o mesmo. Se eu passar, né, se eu der um passo a mais, obviamente, aí eu vou estar podendo cometer uma infração, mas é preciso ter realmente essa equidade aí na análise dos casos. É uma questão de livre concorrência mesmo, né, Felipe? De livre concorrência mesmo.
Exatamente, e até para que o novo entrante no mercado saiba quais são os elementos basilares, né? O que eu posso e o que eu não posso fazer. Então, é uma questão realmente de justiça, né? De equidade aqui. E aí, já tentando ilustrar um pouco isso, eu trago um caso aqui que é um caso bem antigo. Eu me lembro, poxa, acho que eu era estagiário ainda quando surgiu esse caso, e é um caso muito interessante envolvendo, né, a sustagem, que um produto super conhecido aqui, pelo menos na minha época de infância era muito popular, né, muito utilizado, e especificamente aqui o Sustagem Kids com um produto concorrente, né, com a mesma finalidade, chamado Sustain Kids. E aqui alguns aspectos interessantes que vale destacar. Primeiro, o fato de, né, a marca Sustain em si era uma marca registrada, tá? Então aqui realmente não havia discussão sobre as marcas, não havia uma ação de nulidade, pleiteando a nulidade da marca. E o outro ponto é a gente olhar aqui também as embalagens. Primeiro, a gente perceber quais são as semelhanças, né? Então, basicamente, realmente, esse leite aqui achocolatado caindo e fazendo essa onda ali na xícara. E também, muito importante aqui, a gente notar esse Kids grafado aqui em letras coloridas, né? Cada letra em uma cor. E a gente vai ver por que isso. Em primeiro lugar, a outra parte tentou justificar, né, essa aproximação com a embalagem da sustagem, trazendo outros exemplos de mercado. Mas que, sinceramente, quando a gente olha aqui os exemplos trazidos, eles mais reforçam a semelhança visual do que a falta de semelhança, né? Então, aqui é um caso realmente bastante clássico de não aplicação da teoria da distância, né? Porque todos esses produtos aqui trazidos pela parte contrária, pelo menos na minha opinião, eles se distanciam bem mais do que a embalagem dela em relação ao Sustagem Kids. E aí esse caso acabou se resolvendo por meio de acordo no final, né? E aí a parte contrária manteve, obviamente, sua marca registrada Sustain, né? Mas trocou, né? Fez alterações aqui bastante substanciais no seu trade dress, apesar de manter, né, o copo de leite lá, do achocolatado caindo e tudo mais, mas trocou também o termo Kids, né, que a gente vê aqui na sustagem, por Júnior, né, e grafado todos com as mesmas cores. Então, realmente se afastou bastante aqui do produto da sustagem. Então, um caso bem interessante aqui para ilustrar. A outra defesa que vem muito, né, em caso de trade dress é a questão das cores, né? Muitas partes, né, suscitam lá o artigo 124, inciso 8º, se eu não me engano, que fala que as cores não são registráveis, né? Apenas as combinações de cores. Esse aqui é um caso muito antigo dos Estados Unidos, mas é o leading case nos Estados Unidos, que trata da possibilidade de proteção de uma cor. Isso aqui é uma exceção, tá? Os Estados Unidos têm uma doutrina de proteção a esse tipo de cor que surgiu nesse caso aqui, né? Obviamente, aplicado a esse formato, a esse tipo de produto, que era uma espécie de tábua, um forro de uma tábua de passar, ou de uma prensa de passar, mas essa foi uma doutrina desenvolvida nos Estados Unidos que não foi muito seguida pelos outros países, tá? Hoje em dia a gente até vê na Europa alguma tendência, né, algumas decisões lá da Corte Europeia dando proteção para algumas marcas, especificamente lá aquela cor magenta, né, que é uma espécie de vinho da empresa de telecomunicações alemã. Eu já vi também uma decisão dando proteção para uma cor de um banco, também um banco alemão, a Sparkasse, que gerou bastante discussão na Europa, mas isso é interessante a gente ver que nos Estados Unidos, dependendo de como se der o uso dessa cor, né, única, ela pode eventualmente ser passível de proteção, tá? Mas em princípio, realmente aqui no Brasil, o que a gente tem é a possibilidade da proteção da combinação das cores, e aí é que a gente traz um exemplo disso, né? A embalagem da Red Bull, esse formato de trapezoide aqui, né, com as cores azul e prata, é um exemplo típico de combinação de cores, inclusive objeto de registro no INPI, tá? Mas se fosse uma cor só aqui,
provavelmente a gente não conseguiria essa proteção no INPI. Felipe, tem uma pergunta aqui no chat, tem mais de uma no chat, né? A Camila fez a seguinte pergunta: o renome de uma marca influencia ou pode ser suscitado em casos de violação do trade dress? A exemplo do caso, né, do Cherokee do BIM? E aí? Sem dúvida, eu acho que esse é assim, absolutamente. Sim, eu acho que isso está ligado àquele requisito da distintividade, né? Então, quanto mais famosa for a marca ou for a embalagem daquele produto, maior deve ser o grau de proteção, tá? Então, esse é um entendimento prevalente. Eu já vi outros arguindo em sentido contrário, falando que não, justamente por ser uma embalagem, uma marca tão conhecida, o consumidor nunca vai associar, nunca vai confundir, mas eu acho isso um pensamento um pouco enviesado. Eu acho que é exatamente o contrário. Quanto maior o grau de conhecimento, de reputação daquela marca, daquela embalagem, maior o seu nível de proteção. Então, até porque esse é um fator fundamental. Até porque o alto renome é o fator que vai ser uma exceção ao princípio da especialidade, especificidade, ou seja, o que vai abrir ainda mais o leque de proteção para o titular da marca de alto renome, né? Exatamente. É isso aí. E aí, então, voltando aqui, né, o artigo 124, inciso 8º, fala exatamente isso. Não são registradas como marca as cores, né, isoladamente, mas, se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo, são, sim, passíveis de proteção, e a gente viu o exemplo anterior. Então, aqui alguns exemplos, isso aqui vai ser interessante, né? São uma combinação aqui de cores até parecida, né, da finada já Transbrasil. Acho que muitos que devem estar assistindo aqui não devem conhecer a Transbrasil, mas foi uma empresa de uma companhia aérea muito conhecida aqui no Brasil, e o Centro, né, com essa combinação também super conhecida. E aqui, para finalizar essa questão da teoria da distância, né, é interessante aqui a gente olhar, olha, quando você começa a ter uma diluição no mercado, se o titular da marca, o titular do trade dress, ele não toma as atitudes necessárias, né, ele não visa inibir, né, o surgimento de marcas semelhantes no mercado, isso pode causar um problema para ele, porque o mercado começa a se diluir e você começa a ter produtos concorrentes, né, com uma vestimenta comercial com trade dress semelhante, e isso pode criar problemas na estratégia de enforcement da empresa posteriormente. Tá? Então, daí a necessidade realmente de, identificada uma infração, a empresa sempre tentar não tolerar aquela infração, porque isso pode levar à diluição e tornar medidas mais lá para frente muito mais difíceis e complicadas de serem implementadas. Então, acho que esse é um exemplo bem ilustrativo aqui do que pode acontecer no mercado. Rafael, acho que esse é seu filhote. É, meu filhote aqui. Aqui é uma das narrativas que sempre comento aqui, foi colocado isso, com relação o produto não guarda relação, mas as marcas são diferentes. Por ser as marcas diferentes, não tem a possibilidade de associação, confusão. Obviamente, nós não compramos motores estacionários em gôndolas de supermercado. Mas se a gente for voltar um pouco à discussão, é a questão da associação. Basta associação. Você está exatamente entrando na questão do fundo de comércio desenvolvido ali por aquela empresa, da impressão das cores, e que foi se tornando conhecido no mercado ao longo dos anos, de forma que identifica imediatamente aquele produto como sendo da Honda. E, inclusive, aqui foi um voto muito bem... havíamos perdido em primeira e segunda instância, essa decisão só foi revertida no STJ através do voto da ministra Nancy Andrighi, foi por unanimidade, exatamente que a posição das diferentes marcas é irrelevante nesse caso, até pela cópia do formato. Aqui, além disso, as peças aqui eram intercambiáveis. Nós vemos a combinação de cores muito parecida, o formato das peças num ângulo muito parecido. Inclusive, a parte contrária falou uma questão que foi muito bem salientada pela ministra Nancy, que não está aqui no voto, mas que eu me lembro muito bem, que a parte contrária, mas esse motor estacionário da Honda vem desde a década de 50.
Aí a ministra Nancy respondeu, olha só, quando eu era criança, meu pai me ensinava a mexer em motor estacionário. E quer dizer, para você ver, ao longo do tempo, o que ela falou? Mesmo que seja muito antigo, ela não perdeu a sua identidade. Pelo contrário, essa identidade foi atravessando décadas, de tal modo que o público, o consumidor, já identifica aquele motor como sendo da Honda. Aqui a gente vai tratar rapidamente da questão da funcionalidade, que foi uma doutrina desenvolvida nos Estados Unidos e que contrapõe a questão do direito marcário e do direito patentário, exatamente por causa que elementos não funcionais eles não podem ser protegidos via direito marcário ou pelo Instituto da Concorrência Desleal. Mas, obviamente, esse é um tema ainda incipiente no Brasil, mas que certamente vai levantar ainda muita discussão e vai desenvolver uma gama de discussão no Poder Judiciário em relação a esse ponto. Cabe e aí, Rafael, desculpa te interromper, favor, mas essa questão da funcionalidade, dessa teoria, ela foi aplicada justamente pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, naquele caso Lego, que você vai ser abordar daqui a exatamente, pouco, né? E que houve discussão, né? Que em determinados países foi aplicado uma regra e outra foi aplicada totalmente diametralmente oposta. Aqui no Brasil tem esse artigo 124. E a forma do produto ela pode considerar funcional em termos da lei, né? Quando a forma possui alguma, obviamente, função utilitária, com que a sua eventual apropriação ou por um único particular impõe a concorrentes algum tipo de desvantagem técnica. Entra naquela questão muito bem salientada pelo Enzo, da livre concorrência. Entendeu? Aonde vai afetar a minha livre concorrência dentro de determinado segmento ao suscitar trade dress para uma funcionalidade? E quando a forma for essencial para o uso ou a finalidade do produto, ou de algum modo afetar o custo ou a qualidade do mesmo, porque obviamente uma funcionalidade de determinado produto normalmente ele impacta no custo daquele produto. Aqui é uma decisão da Suprema Corte norte-americana, no caso Traffics e MDI, exatamente que fala sobre a disputa sobre o mecanismo de fixação de placa de trânsito, que é embaixo, essa parte aqui que todo mundo conhece. A MDI detinha a patente sobre o mecanismo e que, posteriormente, após a patente expirar, foi copiada pela Traffics. Aí fica exatamente aquela discussão. Prolonga a proteção ou não prolonga a proteção? O trade dress perpetua em função de uma proteção patentária ou não? É uma discussão vasta, inclusive, já no Poder Judiciário. Por favor. E aí a ação com base em infração de trade dress e concorrência desleal, e a Suprema Corte determinou que era uma questão de funcionalidade aí do produto, inclusive define bem aí a questão da funcionalidade, que era realizada por duas molas, que eram funcionais, e que tratavam de um aspecto arbitrário e ornamental do mecanismo. Inclusive, foi além e pegou exatamente a análise descritiva da patente para exatamente abarcar a sua opinião em relação da funcionalidade aqui desse produto. É um caso relevante que deve ser considerado com muito carinho por todos nós, porque nessa decisão ele forneceu diretrizes sobre como determinar se o produto é funcional e denotar o papel central de uma patente de invenção modelo de utilidade, se ela pode exercer exatamente determinadas disputas envolvendo trade dress, é aquele prolongamento. Prolonga ou não o direito em relação a uma propriedade que já se extinguiu dentro do ordenamento jurídico. É uma questão que dá muito pano para manga. E aqui a questão, Enzo, que você muito bem salientou, a questão do Lego do Mega Bloks, que era exatamente a disputa sobre a configuração visual dos tijolos de brinquedo. Meu filho, por exemplo, adora Lego. Tem Lego aqui em casa espalhado para todo lado. E exatamente a questão do Lego é que ela detinha patente sobre a configuração da interconexão dos tijolos. Quer dizer, ela vai montando, né? Que vai exatamente tendo a questão de colocar uma interconexão com a outra e vai montando várias características aí dentro disso. E se colocou perante a esse Mega Bloks, que também tinha a mesma questão da interconexão entre os tijolos. Foi uma discussão muito ampla, em que, por favor, foi uma discussão muito ampla em que ela foi considerada funcional, olha só a discussão que houve,
no Canadá, na França, no escritório de marcas europeu, inclusive da questão da funcionalidade, mas diametralmente oposta. A Lego obteve decisão favorável na Suíça, Suécia e Holanda. Nós vemos a questão da discussão aí, como ela avançou nos países, em diversos países, e tivemos decisões exatamente opostas. E na questão da Suíça, Suécia e Holanda, foi exatamente falado, olha, independente da interconexão do produto, tem o design do produto, tem a cor característica do produto. Eu, particularmente, eu iria aqui na questão da... Óbvio que levantar polêmica aqui, mas suscitando essa questão da decisão da Suíça, Suécia e Holanda, porque tem o design característico e tem as cores características do Lego. Então pode mudar. Obviamente, a questão da interconexão não tem como, mas outros elementos que fazem parte do objeto da discussão aqui poderiam ser mudados, inclusive a questão do design. Esse caso Lego foi emblemático. Volta para o caso Lego ali, Rafael. É emblemático. Ele foi emblemático, né? Ele se arrastou durante anos, né? Veio de Alicante, na segunda instância, e toda hora tinha uma reviravolta no caso, né? Ganhava em primeira instância, depois perdia em segunda, né? Até a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, se não me engano, foi 2010. Né, eu tenho um trabalho também, eu escrevi um trabalho sobre esse caso, do caso Lego, né, e eu gostaria só de se você me permitir aqui rapidamente, Rafael, o que decidiu o Tribunal de Justiça da União Europeia foi o seguinte, né, o Tribunal de Justiça da União Europeia entendeu que o interesse subjacente no processo aqui consiste em evitar que o direito de marcas acabe por conceder a determinado titular, a uma empresa, um monopólio de soluções técnicas ou de características utilitárias de um produto. Eu estou lendo a decisão aqui, a sentença do Tribunal de Justiça Europeu. Tá? O direito de marcas, diz o tribunal, não pode ser usado, portanto, para conferir um direito de exclusiva para soluções técnicas indefinidamente no tempo. Então, essa foi uma das principais conclusões do processo C48 de 2009, que foi, né? A decisão de 2010, na verdade. Né? Então, interessante que o Tribunal de Justiça Europeu acabou indo com uma questão associando marca, patente e também livre concorrência. Tá? O antitrust também. Né? Então, note que o Tribunal de Justiça Europeu está muito nessa linha já há muito tempo. Né? Propriedade intelectual e a sua interface com o direito da livre concorrência. Né? O grande problema aqui, né, Enzo, é onde você traça essa linha, né, entre os institutos. Então, aonde termina a funcionalidade do Lego e aonde começa. Né, a distintividade visual. É muito difícil, realmente, no caso Lego, é muito difícil você fácil, fazer essa né? dissociação. Muitas idas e vindas. Muitas idas e vindas, né? E a gente pode perceber que nessas idas e vindas, né, de primeira instância ganha, segunda instância perde, assim, até chegar ao Tribunal de Justiça Europeu, né, mostra claramente como essa questão envolvendo propriedade intelectual e livre concorrência, né, ela é uma questão que acaba culminando no Tribunal de Justiça da União Europeia, né? Acaba combinando lá. E lá a posição deles foi clara nesse sentido. Né? Desculpa, Rafael, eu só queria... Porque realmente esse caso foi emblemático. Porque é um caso emblemático que levanta várias discussões, e exatamente que levanta várias discussões e que levanta de narrativas diversas. Claro. Entendeu? Então, que aprimorou muito esse caso emblemático da Lego. Esse caso da Philips foi sobre a disputa do cabeçote da parede de barbear, aí, conforme nós estamos visualizando, e que foi declarado funcionalidade na Europa. A Europa, particularmente, ela tem, como você falou, essa questão muito da livre iniciativa, da livre concorrência, para evitar essa questão de ajustes aí. Tanto que nós temos um famoso caso que, na Europa, da questão de automóveis, não sei se o Felipe vai se lembrar disso, teve uma posição e o CAD aqui no Brasil teve outra, entendeu? Envolvendo o desenho industrial. Então, são características próprias de cada região que, obviamente, a empresa ela tem que ficar focada quando for exportar ou for exatamente litigar em determinado país. E aqui foi a decisão do desembargador André Fontes, exatamente, que fala da questão da funcionalidade
E ele fala dando essa característica ilusória, o hibridismo jurídico entre a tutela marcária e o modelo de utilidade, que pode resultar na perpetuação da novidade. Exatamente aquela discussão, até onde começa e até onde termina. Tem um término mesmo depois de uma proteção patentária ou de modelo de utilidade. Eu posso arguir posteriormente a questão do trade dress, mas, obviamente, aqui dentro de uma característica de funcionalidade, como é bem destacado aqui abaixo, e no voto dele. Concluindo, nós podemos aqui, todos nós três concluirmos juntos, que, obviamente, tem a questão da sofisticação cada vez maior dos infratores e isso é nítido que está cada vez aumentando mais a disputa de trade dress. Por exemplo, ontem eu terminei um legal opinion aqui para um determinado cliente, que a gente vê que houve uma inspiração, mas é como o Felipe falou, todo mundo já está preparado para trabalhar dentro de uma zona cinzenta. Exatamente, você vê uma inspiração ali, mas você vê, mas até onde que eu posso caracterizar isso como uma infração de trade dress ou não? Então, mas basta cada um de nós exatamente atrelar a questão do conhecimento do cliente, do segmento do mercado, para que possamos definir melhor essa característica e cada vez mais vai se restringir, né? Vai tentar restringir essa questão de cópia de trade dress. E, obviamente, a Brasil hoje, conforme nós vimos aqui, já possui uma jurisprudência muito desenvolvida, um nível de proteção muito grande em relação configurada à infração de trade dress e de diferentes formas, desde estabelecimentos a diferentes produtos, passando por produtos de segmentos diversos. E nós vemos que cada vez mais o tribunal está se aprimorando, nossos tribunais estão se aprimorando em questão de discussão de infração de trade dress. E, obviamente, a questão fundamental é estar atento, como essa questão de discussão bem pontuada pelo Enzo, com relação a situações que podem gerar possíveis efeitos anticoncorrenciais, que é a questão da funcionalidade de conceitos e métodos comerciais. Tem que ficar bem atento à questão disso, quando é pontuado eventualmente em questão de trade dress, exatamente por se tornar uma questão que pode ser usualmente aplicada dentro daquele determinado mercado ou determinada característica já conhecida do mercado. Aí, Rafael, já estou com uma pergunta aqui do Matheus já há um bom tempo para ler aqui, que é uma pergunta interessante, eu deixei para o final, que eu sabia que a gente ia ter essa conclusão sua, né? O Matheus diz o seguinte, né? Pergunta o seguinte: podemos aplicar as questões que envolvem trade dress ao layout gráfico dos sites? Vemos muitos exemplos de produtos em estabelecimentos físicos, né? E aí eu queria chamar a atenção também que cada vez mais nós temos na economia moderna estabelecimentos virtuais, né? A Amazon, por exemplo, né? Estante virtual e tantos outros, né? Que não tem estabelecimento físico, estabelecimentos virtuais, né? E claro, eu vejo que sim, né? Eu vejo perfeitamente sim, que sim. Já nos deparamos não com uma questão judicial, mas foi que resolvida em notificação de plataforma. A plataforma era cópia gráfica exatamente idêntica à da outra parte. Então, exatamente o que você falou, já está saindo do produto físico para a questão virtual aí, das questões desses problemas, e certamente, sim, pode. Cada vez mais relevante mesmo. Cada vez mais relevante. Mundo, cada vez em que o comércio eletrônico se torna mais importante, é fundamental. Aqui o Andrei tem uma pergunta aqui, uma repetição do modus operandi pode ser vista como violação do trade dress? Digamos, por exemplo, uma pizzaria A faz uma promoção famosa de oferecer pizza em dobro todas as terças-feiras. Se outra pizzaria B passar a oferecer promoção semelhante, também oferecendo pizza em dobro nas terças, poderá ser caso de violação do trade dress? Não sei, Andrei, aqui, sinceramente, eu já não veria como caso, não sei o que meus colegas vão dizer, como caso de violação necessariamente de trade dress. Eu acho que isso aqui vai se adequar mais à questão da publicidade, né? Como está sendo feita essa publicidade, né? Se há algum elemento ali concreto que realmente remete à pizzaria original que faz essa promoção. Eu acho que se não houver, né, nenhuma semelhança realmente visual ou de algum elemento concreto,
o simples método de oferecer pizza em dobro em um determinado dia da semana. Que já é comum, já é consagrado método nas de fazer pizzarias. negócio, exatamente. Sim, exatamente. Então, eu acho que, em princípio, eu diria que não é passível de proteção, claro, salvo a análise do caso a caso, se houver algum elemento concreto sendo efetivamente utilizado. Depois da pergunta da Márcia, boa noite. Vocês consideram que a cor pode ser funcional em embalagens de alimentos? Por exemplo, verde para sabor menta, rosa para sabor morango? Sem dúvida. Sem dúvida. Com certeza. Sem dúvida, assim, isso, aliás, de novo, está muito ligado à distintividade, né? Então, aquele que escolhe adotar uma cor, né? Se o seu produto é um drops de menta e você vai usar aquele tom de verde que é usualmente usado no mercado, é óbvio que o escopo de proteção da sua embalagem vai ser menor do que aquele que opta por usar uma cor completamente arbitrária, não sei, um amarelo, enfim, não tem nada a ver com aquela cor. Então, o marrom para café, né? O marrom para café, achocolatados em geral, né? Todd, Nescau, né? É mais ou menos o mesmo racional que se aplica às expressões, né? Então, assim, se você opta por usar uma expressão muito ligada a uma característica do seu produto, você está automaticamente, né, permitindo uma coexistência maior, né? Então, o grau de proteção vai ser menor, sim. Depois, o Gustavo fez um comentário aqui, sempre o nosso querido Gustavo, né, com comentários excelentes. Na área alimentícia, um belo exemplo de produto funcional, né, cujo trade dress não seria passível de proteção, é um abridor de latas, né? Sem dúvida. Aí eu acho até que se aproximaria de um modelo de utilidade, na verdade, né? De um modelo de utilidade que já perdeu completamente a sua proteção legal. Né? Mas aí, de novo, eu vou até aqui suscitar uma polêmica com o Gustavo, porque vai depender do formato desse abridor de lata, né? Se o formato estiver ligado ao ato de abrir a lata, né? Enfim, se você conseguir, né, desenvolver um design diferente para aquilo e o design não for a diferença no design não estiver ligada efetivamente à abertura concreta da lata, pode ser, né? Quem sabe? Mas a partir do pressuposto, nesse exemplo do Gustavo, aqui eu parti do pressuposto que aquele abridor comum. Um abridor comum. Porque se for um abridor de sommelier, por exemplo, de vinho, com certeza será protegido até modelo de utilidade. Né? Até modelo de utilidade. Por isso. Exatamente, às vezes até poder ir pelo próprio trade dress, né? Se não for funcional, né? Mas aí, enfim, só para levar uma polêmica aqui e suscitar discussão. Bem, pessoal, mais alguma pergunta, Enzo? Não, acho que terminamos, né? Terminamos aqui as perguntas. Dá uma olhadinha, Felipe, se ficou alguma pergunta aí sem alguma resposta, algum comentário. Olha, entrou um aqui da Joicimara, falando do caso, olha, voltando à questão de cores, tem o caso da Mary Kay. Eu confesso, Joicimara, que eu não conheço. Alguém tem conhecimento? Também. Rafael? Eu desconheço esse caso. Não. Enfim, mas realmente existem, né? Eu acho que ela está falando aqui provavelmente da funcionalidade de cores, né? Então, cores ligadas à empresa, enfim. Mas eu não conheço esse caso especificamente. Ela fala também como a cor rosa nos carros, a Joicimara também comentando isso. Sem dúvida, é aquilo que a gente falou, né? Quanto mais pouco usual for aquela cor em relação ao produto, maior vai ser o seu grau de proteção. Distintividade, exatamente. Excelente, pessoal, excelente. Mais alguma consideração aqui para fechar? Não, Enzo, só agradecer novamente aí ao Instituto, né, pela oportunidade, Maravilha. você e o Rafael pelos comentários, e todo mundo que assistiu, ficou aqui até 7h40 ligado aí, já nessa hora de jantar, a gente vendo aqui várias fotos de sobremesas, alimentos. Vamos comer aquela sobremesa, exatamente. Obrigado aí, boa noite para todo mundo. Eu queria agradecer a você também, Enzo, pela sua condução. Muito bom esse curso, aprofunda várias características, aulas práticas, excelente. Agradecer ao meu caro amigo e sócio Felipe Dânima pela parceria aqui, pelas ponderações. É muito fácil
ser conduzida aí dessa maneira aí pelo Felipe, e também um agradecimento especial pelo Gustavo, aí, o nosso diretor executivo do IDS, pela forma brilhante que ele vem conduzindo todas as questões dentro da seara do IDS. Muito obrigado, e a todos vocês aí que estão conosco até agora. Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado também ao nosso público aqui, com as perguntas aqui e reflexões sempre muito interessantes, instigantes também, o que ajuda a gente também no debate aqui. Afinal de contas, isso aqui é um curso, né? Isso aqui não é um seminário, né? Um monólogo. Então, acho que é importante também que o público participe. E aproveitando esse gancho também, eu gostaria de anunciar, né, quais serão as aulas da semana que vem. Né, aulas 3 e 4. A aula 3 na segunda-feira vai ser sobre a proteção de patentes, né? E na quarta-feira, questões jurídicas relacionadas ao marketing e à publicidade. Essa teria a honra o desafio, vamos dizer assim, de ser o palestrante. Então, pessoal, semana que vem, patentes e marketing e publicidade comigo na quarta-feira. Desejando melhoras ao nosso querido, né, amigo Gustavo, e agradecendo o Felipe por ter aceitado esse convite de última hora de entrar aqui. Com certeza, um brilhantismo seu. Nós sabíamos que você ia tirar de letra esse desafio. Rafael, muito obrigado também pela sua aula. Aprendi muito aqui com vocês também. Estava excelente essa apresentação aqui com PowerPoint. Pessoal, então, eu agradeço novamente a todos vocês pela presença, pela atenção, e boa noite a todos e a todas, e até semana que vem, então. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, boa noite.